A psicanálise deveria ser restrita à medicina e à psicologia? A quem a psicanálise pertence? Será que a psicanálise deveria ser uma prática só para médicos e psicólogos? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na história e na alma de um debate que quase mudou tudo que a gente conhece sobre a mente humana e que, olha, ecoa até hoje nas discussões sobre saúde mental. Vamos começar com um exercício de imaginação. Pensa num mundo onde a psicanálise, desde o comecinho, fosse um clube fechado, sabe? Uma prática restrita só para essas duas profissões. O que será que mudaria? O que a gente teria perdido? O que está em jogo aqui é gigante. Se essa restrição tivesse ganhado, o mundo teria perdido a própria linguagem para dar nome ao sofrimento. E isso não é exagero, não. É uma realidade histórica que, por muito, muito pouco, não aconteceu de verdade. Para a gente achar a resposta, precisamos ir direto na fonte, o próprio Sigmund Freud. O que será que o fundador da psicanálise pensava sobre o futuro da sua criação? É verdade, Freud era médico. Mas a obra dele toda caminha para mostrar que a psicanálise não é uma especialidade da medicina, nem um braço da psicologia da faculdade. Não, ela é um campo próprio, com métodos e uma formação bem específica. E essa tensão toda não é de hoje. Lá em 1926, Freud bateu de frente com esse debate. Ele escreveu um texto que é fundamental, A Questão da Análise Leiga, para defender com todas as letras o direito de quem não era médico exercer a psicanálise. E aqui tem um ponto crucial. O termo leigo não quer dizer amador ou alguém que faz de qualquer jeito. Leigo, nesse contexto, se refere à prática da psicanálise por pessoas que, mesmo não sendo médicas ou psicólogas, passaram por uma formação psicanalítica super rigorosa e tradicional. E como essa formação tão rigorosa? Bom, ela se apoia em 3 pilares essenciais, que a gente conhece como o tripé. Primeiro, a análise pessoal do próprio futuro analista. Segundo, a supervisão clínica dos casos dele. E terceiro, um estudo teórico muito, mas muito aprofundado. E aqui a gente vê uma diferença gritante para uma graduação universitária. A formação analítica vai muito além de aplicar a técnica de livro. A questão é conseguir sustentar uma posição ética que é bem complexa diante do inconsciente de outra pessoa. E isso, convenhamos, né? Nenhuma graduação sozinha pode garantir. Vamos ver agora o impacto que essa abordagem mais aberta teve no mundo real. Vamos olhar para algumas das figuras mais importantes desse campo que, se existisse essa regra de exclusividade, simplesmente não teriam existido como analistas. Vamos pensar, por exemplo, em Melanie Klein. Se a regra da exclusividade já existisse naquela época, uma das mentes mais brilhantes da psicanálise teria sido barrada logo na entrada. O motivo? Simples. Ela não tinha diploma de medicina. E também não era formada em psicologia. Klein era mãe, dona de casa, uma mulher que foi atravessada por uma depressão profunda, por perdas. A busca dela pela análise veio da própria dor, não de uma ambição de carreira. E foi exatamente daí, dessa experiência, dessa posição de quem sofre, que nasceram as ideias revolucionárias dela. Se a entrada nesse campo fosse restrita, a gente teria perdido contribuições assim monumentais. Sem a Klein, não teríamos a compreensão da vida psíquica dos bebês, o entendimento do brincar como a linguagem no inconsciente da criança, nem conceitos que ajudam tanto a gente a entender a ambivalência humana, como as posições esquizo-paranoide e depressiva. Outro gigante que com certeza não passaria por esse critério elitista é Erik Erikson. A trajetória dele começou, olha, bem longe do mundo médico ou acadêmico. Erikson era artista e professor. Quando ele começou o trabalho dele, ele não tinha um diploma de graduação. O reconhecimento da academia só veio muito, muito tempo depois. E o que a gente teria perdido sem ele? Ideias centrais que hoje parecem óbvias, tipo a crise de identidade na adolescência, simplesmente não existiriam. Teríamos perdido também todo o modelo de desenvolvimento psicossocial dele, que mapeia os desafios da vida, da infância até a velhice. Os exemplos da Klein e do Erikson forçam a gente a olhar para esses argumentos modernos de exclusividade profissional com o pé atrás, né? Essa tentativa de restringir o campo é mesmo sobre proteger as pessoas ou será que é mais sobre um jogo de poder? Geralmente, os argumentos para restringir a psicanálise se baseiam em 3 grandes confusões. A primeira, confundir cuidado com monopólio. A ideia de que um diploma garante qualidade parece boa, mas não tem nenhuma evidência de que ele garanta uma escuta analítica melhor. A segunda, confundir regulamentação com ética. A ética na psicanálise não vem de uma lei do Estado, mas de uma responsabilidade do próprio analista.
E, por fim, confundir elitismo com rigor, como se cursos caríssimos no exterior fossem selo de qualidade, quando na verdade são só um filtro de classe. Então, o ponto crucial aqui não é desqualificar profissão A ou B, mas sim entender o que a psicanálise realmente é na sua essência, qual é a sua verdadeira herança. No fundo, o coração da questão é este: a psicanálise não pertence a uma classe profissional. Ela pertence à experiência humana. É uma prática que está enraizada na nossa condição compartilhada de existir, de sofrer e de buscar algum sentido. Defender a análise leiga é, no fim das contas, defender a fidelidade aos próprios princípios que fundaram a psicanálise. Se ela tivesse sido trancada, o inconsciente teria sido silenciado, a infância ia continuar muda, a identidade não teria uma linguagem e o sintoma seria só medicalizado e não escutado. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. O que de fato define uma escuta que é capaz de transformar uma vida? É um certificado pendurado na parede? Ou é uma posição ética diante do sofrimento do outro? Se essa reflexão fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Sua participação ajuda a sustentar este espaço de estudo e reflexão em psicanálise.